no encontro 6, né? E hoje a gente vai ver um trigrama, que é o trigrama Can, que é a água, né? Então, vocês vão ver aqui o desenho, né? Um desenho que é bem importante, a gente sempre vê o desenho. Então, a gente tem uma linha Yang que está contida no meio de duas linhas Yin. Então, o que se vê nesse trigrama, né, é um rio. Então, a relação com a água tem a ver com a energia do rio. Esse rio que está contido, essa energia potente da água, né, essa energia de movimento da água que está contido numa margem. Então, a gente aqui vai estar trabalhando dentro do filho do meio, né, dentro da estrutura familiar que a gente foi revelando assim à medida que foi trabalhando os trigramas, né? E aqui então a gente está nessa linha horizontal, né, onde a gente trabalhou o fogo, que é a filha do meio, e agora a água. E vamos ver um pouquinho então qual é a simbologia disso, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Então, como eu tinha dito, Yang contido por Yin. Então, essa imagem do rio. E esse trigrama, quando ele aparece na composição do hexagrama, né, que é essa composição que acontece, né, quando a gente faz o jogo do I Ching, existe um trigrama embaixo, aqui em cima cada um tem o seu significado, e daí, então, essa composição desses dois significados vai dar a leitura daquele hexagrama, né? Então, por isso que é importante conhecer os trigramas. Então, quando ele aparece, né, ele sempre indica um certo risco, né, porque é uma energia muito potente, né, que é muito emocional e que está contida. Então, ele indica uma situação delicada, uma situação de atenção. Então, é a água que está no desfiladeiro. Né? Então, não é a água, por exemplo, do lago, que você lembra que a gente trabalhou o lago, né? Que é uma água mais receptiva, alegre, brincalhona. Aqui é uma água que tem uma condução, né? Que ela pode, se der uma enxurrada, ela pode se tornar violenta. Né? Então, ela tem a ver também com a emoção contida, né? Como que a gente lida com as nossas emoções? Como que, em que curso vai haver a nossa emoção? Então, você sabe que quando o rio ele extrapola as margens, né, ele pode causar grandes desastres, né? As enchentes, as grandes enchentes. Né? Então, o rio ele tem essa coisa de a gente ter muita atenção. É uma energia que a gente tem que ter muita atenção. Então, ele nos traz a necessidade de, em alguns aspectos, quando a gente lida com as nossas emoções, a gente ter objetividade, né? Então, se afastar um pouco de aspectos subjetivos para olhar as coisas de uma forma mais objetiva. Então, nem tudo na vida a gente tem que mergulhar na emoção, nem tudo na vida é água, né? É o lago, aliás, né? Nem toda água, se a gente vê a emoção como água, né? Nem toda água é o lago, né? Então, a emoção, às vezes, ela tem essa concentração que leva a enchente, ao sair da margem, né? E que pode nos deixar assim como que à mercê de armadilhas emocionais, de manipulação. Né? E a água ela sofre muita ação da gravidade, né? Então esse trigrama ele contém esse risco do abismo, né? Da queda, do mergulho profundo, da noite, de entrar em regiões, né, de sombra que a gente não conhece direito, porque
mesmo o rio é uma energia que se mantém em movimento mesmo na fase, escura do dia, né, é um movimento que acontece em todas as circunstâncias. Então, nesse momento, né, esse trigrama ele nos pede, ele nos dá a oportunidade de perceber que a gente precisa manter a lucidez em alguns momentos. E daí tem a ver com umedecer as sementes, ou seja, umedecer a semente tem um momento certo para umedecer as sementes, né. Então, se a gente vai umedecer sementes no momento certo, elas vão brotar e dar um lindo jardim, vai dar uma horta maravilhosa, vai crescer um bosque lindo. Agora, se a gente umedecer as sementes em momento errado, né, a gente vai fazer com que as coisas mofem e apodreçam, né. Então, essa umidade que tem a ver com a nossa emocionalidade, ela tem que ser conduzida, né, ela tem que, ser, conduzida, mas não restrita, ela tem que manter um movimento, mas também, nós temos que saber lidar com esse dar um curso para isso, né. E tem então a ver com o esperar, o perceber o momento propício, né. Então, poder, ver, né, se o nosso rio em determinados momentos não está caudaloso demais, né, se não tem que diminuir a velocidade, para poder observar melhor as situações. Então, quando vocês forem jogar o I Ching num hexagrama aparecer esse trigrama, a gente vai colocar ele junto com outro trigrama que vai aparecer, né, e vai perceber o que quer dizer, qual é o risco que existe emocional que existe nessa situação, em que eu preciso iluminar, né, em que eu preciso perceber melhor o que está acontecendo.